Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, mais uma vez, sobre saúde mental, contar como é que eu tenho me sentido e também dar algumas dicas para que a gente consiga manter o equilíbrio conforme a gente vai avançando no processo de se cuidar, de se curar, enfim, de ficar ali com a cabecinha boa. Então, vamos lá! Vale dizer que nada substitui ajuda profissional. É importantíssimo falar com um psicólogo, procurar um psiquiatra muitas vezes, e que esse trabalho seja conjunto, entre as duas partes. Muitas vezes a depressão ou qualquer outra questão de saúde mental pode ser também um desequilíbrio químico, então o remédio, o medicamento pode vir a ser importante. Ou também pode ser uma situação ali de tratar com o psicólogo, com a terapia, ou então de forma combinada, que é a maneira como eu sempre fiz, por exemplo, E assim, eu acredito que chega um momento quando você busca essa ajuda, começa aos pouquinhos, a ser orientada por pessoas que entendem disso, é natural que você queira também transformar um pouco o teu dia a dia, teu cotidiano, para conseguir se sentir bem, tornar ali certas coisas um pouco mais fáceis, voltar a ter uma vida um pouco mais normal, Porque muitas vezes um quadro assim mais agudo, por exemplo, de depressão ou qualquer outra coisa, depressão eu falo que é o meu caso, Às vezes a gente acaba se afastando das pessoas, deixando muita coisa negativa entrar e a nossa vida em si vira uma bagunça, Então eu acho que podem ser aí sugestões, ideias que complementam esse cuidado profissional que é tão importante. A primeira dica seria se reaproximar, estar perto de pessoas que você gosta. Eu, por exemplo, com a depressão, eu acabo me afastando de todo mundo, pouca gente sabe o que está acontecendo comigo, eu falo para pouquíssimas pessoas, enfim, e essas sumidas aí tem um preço, Nossos amigos se afastam, a gente se afasta deles, muitas vezes a família, enfim, situações que deixam a nossa vida muito solitária, muito isolada. Então se reaproximar de pouquinho em pouquinho assim das pessoas pode ser uma ótima ideia. Eu acabei de voltar de Curitiba, fiquei uma semana lá com os meus pais, me fez muito bem ter o carinho da minha família, a proximidade do meu irmão também que mora lá, meu pai, minha mãe. Então assim, acabei vendo duas amigas no processo. Eu acho que isso fez assim um fortalecimento, de energia, deu para conversar um pouco sobre mim, com essas pessoas todas, mas também eu me diverti, dei risada, me senti bem. Então eu acho que voltar assim a ver alguém que você gosta pode ser uma boa ideia para trazer de novo, aquele momento de alegria, de prazer, coisas que a gente acaba perdendo um pouco quando a nossa cabeça não está funcionando tão bem. Outra dica que eu tenho para dar é a seguinte, quando você tá ali com um quadro de depressão, por exemplo, eu vejo muito por mim também. A minha casa vira uma bagunça. Eu acho que assim, aquela coisa, parece que a casa interna tá bagunçada e a externa reflete isso. Então, nos meus piores períodos, assim, eu acho que até comentei no outro vídeo, a questão de higiene, cuidado pessoal, cuidado com a casa, tudo isso acaba indo assim por água abaixo. Se você puder, fazer assim uma boa faxina, ou limpar, arrumar, organizar, mudar um pouquinho a decoração, uma almofadinha, qualquer coisa assim. Eu acho que isso também levanta o astral, Especialmente se você passa muito tempo em casa, como é o meu caso, Eu trabalho em casa, durmo em casa, tenho diversão em casa, então ela precisa estar bem, precisa ser saudável também, na sua composição. Ser agradável para mim, para que eu possa descansar, para que eu possa me sentir bem no dia a dia. Então eu acho isso bem importante, assim. E eu vejo muito que quando eu começo a melhorar, eu quero dar essa organizada na casa, com calma, nada também muito frenético, Muito assim, intenso. E deixo ela novamente com o meu jeitinho, com a minha organização, de forma que ela fica ali um pouco mais funcional e também mais aconchegante, mais gostosa de ficar. Continuando as dicas, existe algo muito importante também, que eu acredito que funciona bastante para o equilíbrio, que é manifestar ali todo dia uma rotina. É realmente ter uma hora para acordar, uma hora para deitar, fazer aquela higiene do sono, Porque dormir também é uma parte muito importante da nossa cura, tanto em relação ao nosso corpo quanto à nossa cabeça. Então, assim, fazer mesmo um processo que é cíclico, Todo dia mais ou menos parecido com o anterior.
porque eu acho que isso também restaura a nossa capacidade de fincar os pés no chão, de se sentir vivendo o momento presente e se sentir bem, né? Então, eu acho que isso pra mim vai ser o fundamental a partir de agora, porque minha rotina, claro, ficou um pouco bagunçada em função desse quadro de depressão que eu tive. E também de viajar, minha família veio pra cá, eu fiquei com o Luigi, né, com o cachorrinho, depois fui pra casa dos meus pais, mas agora vai ser primordial pra mim voltar a ter esse momento de acordar, tomar meu café com calma, parar pra almoçar na hora certa, e deitar também num horário bom, ter uma noite boa de sono. Isso tudo eu acho que é bem interessante, porque quando a gente não tá muito bem, fica uma esculhambação, às vezes tem insônia, tá muito ansiosa. Então, conforme as coisas forem melhorando, investir também numa possibilidade de um cotidiano um pouco mais padronizado, pode ser que seja interessante para que a gente se sinta com mais domínio sobre as coisas. Inclusive, isso me leva àquele vídeo do mapa da rotina. Eu vou deixar o card aqui em cima para você ver, porque ele é bem interessante e é uma baita ferramenta para auxiliar nessas questões aí de cotidiano mesmo, de se sentir à frente da própria vida, né? Dona, protagonista da própria história. Outra questão muito bacana, que inclusive até acho que cientificamente comprovada, que é fazer exercício, né? É muito louco, porque claro que a gente sabe que exercício físico, atividade física faz bem, mas quando você tá muito deprimida é quase impossível, é muito difícil. Até levantar da cama, fazer as coisas mais básicas. Então eu discordo um pouco de, faz um esforcinho, tenta. Eu acho que dizer isso pra uma pessoa que tá deprimida é um troço meio horrível, assim. Porque ela não tá conseguindo fazer nada, nem o básico pra ela. Então, isso, né, pensando nesse quadro aí de mudança, de transformação, aos pouquinhos as coisas se reequilibrando, eu acho que é legal também voltar a fazer atividade. Eu quero voltar pro Pilates, eu fiquei um mês sem ir, simplesmente abandonei. E é uma coisa que me fazia bem, uma atividade que era muito gostosa e de repente eu perdi completamente o interesse. Agora, conforme as coisas também estão voltando, né, nos eixos, eu creio que fazer essa atividade possa ser algo bem interessante no meu dia a dia, né? Então eu pretendo voltar e conforme, assim, de pouquinho em pouquinho, né, que eu faço só 2 vezes por semana, se eu for sentindo que eu já tô ficando ali, pegando o jeito de novo, quem sabe eu faço daí a ideia de colocar natação também, pelo menos uma vez por semana, que já era algo que eu tinha pensado no ano passado, né? Acho que eu até comentei no meu vídeo sobre metas. Mas enfim, um passo de cada vez. Não adianta querer abraçar o mundo todo ou fazer todas essas minhas ideias de uma vez só. Respeite o seu tempo, isso é muito importante. Se você sente a confiança, comece por uma coisa, depois vai indo para outra e assim, de pouquinho em pouquinho, tudo se organiza e se ajeita para você. E outra coisa também é a questão da alimentação, né? Eu, pelo menos, também assim, tô numa fase ruim, me alimento muito mal, como muita coisa processada, nuggets na hora do almoço, tipo, aquela esculhambação, delivery toda hora. Isso não é nem bom pra nossa saúde, né, de física mesmo, porque muito sódio, muita besteira, né, miojo, etc. E também acho que não te deixa com uma sensação de que você tem um certo domínio sobre a tua alimentação, sobre a forma como você vem lidando com o que você coloca no teu corpo, né? Tua nutrição. Então também é uma coisa muito delicada, porque tem que tomar muito cuidado se você não tem um transtorno alimentar, uma questão desse tipo. Eu, como não tenho nada nesse sentido, eu só sei que quando eu estou deprimida, eu acabo exagerando ou como muito pouco, passo horas e horas sem comer e de repente vem um pico de fome que eu como toda a porcaria que aparecer. Então aqui eu quero já começar também a organizar, voltar a fazer minha comidinha, deixar assim pronto pra semana, que é um negócio que eu cozinho de uma vez só e funciona pra mim, sabe? Eu só vou esquentando, não tenho que me preocupar com isso ao longo da semana, mas sei que eu tô comendo bem, tô voltando a comer as coisas um pouco mais certinhas e deixando meu corpo também saudável, com funcionamento bom, de maneira que também a cabeça vai acompanhar esse processo. Eu acho que eu dei 5 dicas, então eu espero que você tenha gostado. Tem outras coisas que me passaram pela cabeça, mas eu acho que de principal que eu consigo trazer pra você e também me lembrar da importância seria isso, assim. Eu espero que você esteja sendo bem assessorada, bem cuidada por pessoas que entendem desse assunto. E se você não está, na medida do possível, procure sim ajuda, tá? Porque é muito importante. Como eu disse, nada das coisas que eu falei aqui substitui ajuda profissional. Elas ajudam desde que você já esteja começando a se sentir bem, preparada para isso, ajudam na tua vida, aí tocando, né, as coisas com um pouco mais de carinho, de propósito, sentindo assim
um pouco mais de pertença em relação à própria vida, te ancora um pouco mais nas coisas como elas são. Então é isso, um grande beijo pra você e a gente se vê no meu vídeo da semana que vem.